Bom, então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à nossa aula 7 do livro Conheço o Espiritismo, a aula Pluralidade de Mundos Habitados. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês estão enxergando? Pluralidade de Mundos Habitados, sim? Então tá. Peraí, não tem vídeo. Vamos ver. Então, vamos lá, gente. A gente começa, eu ia ver antes, tá, Malu? Acabei esquecendo. Se você pode comentar pra gente sobre essa crença que a gente tem aqui, né, que é o capítulo do livro, né, uma parte do livro. Você pode comentar pra gente o que seria esse sonho de Cipião em Roma? Fernanda, eu nem tive tempo de ler o capítulo Não? hoje. Ah, tá, não, tranquilo. O trabalho lá acabou consumindo tanto tempo da gente. Sim. Vou ter que dar uma olhada aqui, senão eu vou comentar coisas erradas. Não tem problema, então eu toco aqui, sem problema. Gente, é o seguinte, ó, esse sonho de Cipião em Roma, ele é mais ou menos assim, ó, ele coloca aqui pra gente, né? Primeiro eu vou ler, depois a gente comenta, ó. Aqueles globos estrelados superavam a Terra, então é um sonho que ele teve, tá? Então, assim, o sonho, o que a gente lembra? A gente lembra lá da aulinha corpo, né? Corpo físico, perispírito e espírito, que no momento do sonho a gente desdobra, ou seja, o nosso espírito sai do corpo e ele vai para alguns mundos, alguns lugares, a gente reencontra algumas pessoas, ou às vezes que já desencarnaram, ou pessoas às vezes que a gente acorda e nem lembra quem que era, né? Por quê? Porque é o nosso espírito saindo, né, se desdobrando o que a gente fala. Então, no momento do sonho dele, ele relata essa passagem aqui, ó. Aqueles globos estrelados superavam a Terra imensamente em magnitude. Nossa morada terrestre me fez sentir vergonha por sua pequenez do nosso império, que ocupava no espaço ilimitado um ponto apenas perceptível. Então disse o africano: vejo que contemplas agora a morada do homem. Se te parece pequena como é realmente, desdenha as coisas humanas e volve os olhos para o céu. E, sobretudo, repara como é estreita a esfera em que vossa efêmera glória quer dilatar-se. Então, e essa passagem, ela está nesse livro aqui, ó, da República, tudo bem, quem quiser ler o livro, né? Então, né, nessa história, o que a gente quer pegar dessa história aí do Cipião, né? Que no momento de desdobramento, ele começa a relatar essa questão de outros planetas, desculpa, outras galáxias. Por que a gente pode concluir isso? Porque ele fala aqui, ó, aqueles globos estrelados, né, superavam a Terra, né? Ou seja, não existe só o planeta Terra, certo? E aí, quando ele traz isso aqui, ó, acho que é aqui, ó, que ele fala de olhar para o céu, né? Então, volves os teus olhos para o céu. Quando a gente olha para o céu, a gente, né, a olho nu aí, a gente não consegue ver, né? Malemar, a gente vê as estrelas, a lua, né? Enfim. Mas o que ele quis dizer? Que é para a gente olhar além disso, né? Porque conforme ele relata no sonho, existem esses outros planetas, né? E a gente vai ver na aulinha de hoje que esses planetas, assim como o planeta Terra, eles são habitados. É lógico que depende, gente, um planeta de outro, da necessidade da matéria. É importante a gente deixar claro aqui que nós, no planeta Terra, esse planeta que vivemos, nós temos a necessidade desse corpo físico. Vocês vão ver na aulinha de hoje que existem planetas que não têm mais a necessidade desse corpo físico. Por quê? Porque a gente sabe que esse corpo físico é só um empréstimo, né, de Deus para a gente passar a nossa encarnação, para a gente tentar evoluir, certo? Então, à medida que a gente vai desapegando dos sentimentos, por exemplo, de orgulho, de egoísmo, que são os maiores, né? Do egoísmo decorrem todos os outros vícios, na verdade, morais, né? Então, à medida que a gente vai se desapegando enquanto espírito desses vícios, a gente vai tendo menos a necessidade desse corpo físico, tá? E lembra,
A aula de hoje é importante a gente lembrar aquela frase do Evangelho. Todos fomos criados simples e ignorantes. É extremamente a gente ter isso em mente, para a gente poder entender aqui a aulinha de hoje, certo? E aí, então, deixa eu só abrir aqui o capítulo para a gente ir complementando, né? Aí a gente já entra nessa questão mesmo dos mundos habitados, tá? Então, lá no Livro dos Espíritos, lembra do Livro dos Espíritos, nosso livro de perguntas e respostas, onde Allan Kardec faz vários questionamentos. E um desses questionamentos que ele faz é esse aqui, ó. São habitados todos os globos, ou seja, quando ele fala globo, ele quer dizer todos os planetas, tá, gente? Então, são habitados todos os planetas que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Então, às vezes, a gente acha, por quê? Porque principalmente quem trabalha com a ciência, né? Por exemplo, o pessoal lá da NASA, né? Eles devem já ter visto altos mundos habitados. Mas o que que acontece? Por a gente ter essa crença materialista, né? Então, às vezes a gente acha que só existe a gente, né? Que nós somos inteligentes, mas lembra, todos os espíritos são seres inteligentes da criação. E quando ele fala os espíritos são seres inteligentes da criação, ele não está falando os espíritos encarnados. Ele fala todos os espíritos são seres inteligentes da criação. Então a gente entende que espírito, baseado naquela aulinha que a gente teve, né, é o quê? Pode ser encarnado e desencarnado. Né? Ou seja, o desencarnado ele não tem a necessidade do corpo físico como a gente tem aqui, tá? E aí ele fala assim, ó, que Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência divina. Qual que é o objetivo final? Que a gente vá almejando aí, evoluindo nas nossas caminhadas evolutivas, né? Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil, né? Então, tudo que Deus cria, tudo que ele criou é útil, né? Tudo, absolutamente tudo, até a pedrinha que tá lá na natureza, né? Por quê? Porque ela vai servir em algum momento ali, por exemplo, de morada das formigas, né? As formigas vão servir o quê? De alimento para o tamanduá, né? E assim um vai ajudando o outro dentro da nossa escala evolutiva, certo? Então, ele coloca. Oi? Alguém Oi, tá falando? eu. Oi? Fala, Manu. Ah, ultimamente, igual você falou aí do sonho dele, ultimamente tem mostrado muitos fenômenos de alinhamento dos planetas. Você tem prestado atenção nisso? Então, se você olhar para o céu, nesse momento, por exemplo, para o lado da nascente do Sol, você vai ver o planeta Vênus bem, bem próximo, aproximação realmente. E teve um momento que a gente estava vendo os três alinhados. Então, eu penso assim, isso remete a gente ao sonho dele. Olhar para o céu, é que a gente olha e pensa que é só uma estrela, né? Você olha lá e pensa assim, é só uma estrela. Mas segundo os estudos que você vai ver, as informações que foram passando, planetas bem próximos, tá bem mais próximos, né? Aproximação maior. Tudo isso por conta da transição, né? Por conta da transição. Então, o sonho dele não era nada lunático. Igual você falou aí, existem muitos planetas, não existe só a Terra. Seria, assim, uma ilusão a gente pensar que nós seríamos os únicos, né? Os únicos, o único planeta habitado na imensidão que é o universo. Deus ia colocar seres humanos só aqui no planeta Terra, que é pequenininho, né, igual falou aí, minúsculo perto dos outros, só que a gente está lá em outros corpos diferentes, assim, outras dimensões, né, outras evoluções. Mas não ia criar um planeta só, planeta Terra habitado, né? É para dar um nó mesmo na cabeça. Mas então tá, vamos lá para frente, gente. Aí ele traz esse questionamento, né? Então, aqui só para finalizar, né, ele deixa bem claro, né, que não existe só aqui o nosso planeta Terra habitado, tudo bem? E é muito assim, orgulho da nossa parte acreditar isso, que existe só o planeta Terra habitado, né?
porque existem muitos outros mundos, tá? E afinal, ele faz o questionamento, né, lá do Evangelho, onde que é a casa do Pai, onde é a casa de Deus, né? A casa de Deus é o universo, né? E nós estamos inseridos. Então, lembra da comparação que a gente faz do aquário, né? O aquário, a água é quem? A água é Deus, é o universo, certo? Nós, os peixinhos, habitamos lá o universo e o universo nos habita também, né? E aí, quando ele fala das diferentes moradas, né, que é importante a gente trazer, mas afinal, né, aonde que está falando que existem vários mundos? Olha aqui, lá no Evangelho, né? As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, quando ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai, tá lá no Evangelho, o que a gente entende? A gente entende que existem vários mundos, certo? É isso que a gente entende baseado aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Existem aglomerados galácticos conhecidos com mais de 100 galáxias. Isso que a gente mora aqui no planeta Terra, na Via Láctea, que é a galáxia que a gente pertence, né? Se a gente está falando de uma, ele está falando que existem mais de 100. Esses mundos incontáveis são, como disse Jesus, as muitas moradas na casa do Eterno Pai. São eles as grandes escolas das almas, as grandes oficinas do espírito, as grandes universidades e os grandes laboratórios do infinito. Quem que falou isso? Lá no livro do Áureo, no Universo e Vida, tá bom? Então, ele justifica aí essa questão quando ele fala no Evangelho que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, são esses vários mundos. E lembrando que nós estamos em apenas uma, contidos em apenas uma galáxia, que é a Via Láctea, né? E existem mais de 100, né? Então, imagina só quantos planetas não devem ter, né? E aí ele começa a falar das diferentes categorias de mundos habitados, tá? Então ele coloca aqui lá no Evangelho que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade. Então isso aqui a gente vai entender muito aquela situação que a Renata colocou pra gente no livro há 2000 anos, né? Porque que enquanto a população estava com aquele olhar de raiva, de ira, de querendo crucificar o Cristo, enquanto que ele estava lá com o olhar de misericórdia dele, né? Misericórdia por todos nós aí, por conta do que a gente sentia naquele momento, certo? E aí, antes de falar, então, dessas diversas categorias, tá? Ele traz aqui no livro pra gente, lá na página 84, no capítulo Diversas Categorias de Mundos, ele coloca assim, ó, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento de inferioridade de seus habitantes, que é isso aqui que ele falou, né? Entre eles, há os que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra. Então, gente, ó, estamos bem na fita até, né? Existem mundos inferiores ao nosso, física e moralmente. Tá? Então, nos dois aspectos. Outros da mesma categoria que o nosso e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos, né? Então, digamos assim, que nós estamos na média, né? Então, existem mundos mais inferiores que a Terra, enquanto que existem mundos mais superiores que a Terra também, certo? E aí ele vai trazer para a gente essas diversas categorias. Ele fala assim, ó, aí a gente começa aqui, primeiro a gente vai ler aqui, depois a gente vai comentar cada um bem detalhado, conforme ele traz no livro, tá? Então, ó, mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Então, vamos dizer assim, que é lá aquela velha passagem, todos somos criados simples e ignorantes. Então, é a época lá que nós vivemos a pedra lascada, a época do fogo, lá era tudo desafiador, era tudo difícil, né? O instinto predominava, tá? Então, depois a gente vai voltar para falar mais disso daqui, detalhadamente de cada mundo. À medida que fomos evoluindo, apesar de a gente ter muito instinto ainda presente lá, enquanto a gente faz parte dos mundos primitivos, a gente passa por o quê? Provas e expiações, né? Aqui, o planeta Terra, onde a gente vive, é um mundo de provas e expiações. Então, olha só, existem ainda espíritos mais atrasados que a gente, tudo bem? Só que o que acontece, gente? Infelizmente, no mundo de provas e expiações, ainda existe o domínio do mal, tá? Então, ora a gente pensa o bem, ora a gente pensa o mal, certo?
que mais que ele traz para a gente? Os mundos regeneradores. Eles servem de transição entre os mundos de expiação, que é esse mundo que a gente vive, planeta Terra, e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas, digamos assim, um instinto de felicidade, tá? Um pouquinho ali de felicidade. Aí vem os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, tá? Então aqui não existe o mal, existe apenas o bem. E nos mundos celestes ou divinos, a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Desculpa, aqui no ditosos ainda tem um resquício do mal, tá? Mas o bem acaba prevalecendo. Já no mundo celestes ou divinos, é apenas o bem, só existe o bem. Não existe orgulho, não existe vaidade, não existe preconceito, nada. Nada de ruim existe, tá? Então, agora a gente vai falar detalhadamente de cada um desses mundos aqui. Bom, vou começar aqui, deixa eu só voltar aqui, ó. Nos mundos inferiores ou primitivos, que a gente pode chamar, né? Primeiro, antes da gente detalhar, ele coloca no livro que é importante a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores, nada tem de absoluta, tá? Então, não é uma verdade absoluta. O que ele fala que é? Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo. Então, a gente não pode comparar baseado no nada, né? Então, a gente tem que comparar baseado nisso aqui, ó. Então, nós, no caso, né, como a gente colocou, nós estamos nesse mundo de provas e expiações. Existem, então, espíritos ainda inferiores em relação ao mundo que a gente se encontra. Ao passo que existem também espíritos superiores em relação ao mundo que a gente se encontra. Então, a gente tem que ter digamos, uma base para a gente comparar, tudo bem? É o que ele coloca aqui. E aí ele vai falar dos primitivos, ó, ele coloca assim, ó, nos mais atrasados, que são os mundos primitivos, são de certo modo rudimentares, tá? É tudo muito assim, instinto ainda mesmo. Os seres que os habitam. Revestem a forma humana, então eles têm essa veste física aqui, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los, qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência. Então, é muito instintivo, é como se fosse um animal, por exemplo, né? O animal, ainda dependendo do animal, se a gente afaga ele, faz um carinho, ele aceita. Tem animal que não, né? Então, assim, se a gente fosse comparar, vamos supor, seria uma onça, né? A onça é um animal extremamente instintivo, né? Ela não deixa a gente chegar e agradar ela, certo? Então, a gente pode fazer essa comparação aí com esses espíritos que vivem nesses mundos primitivos. Então, o instinto é predominante, tá? Que ele coloca aqui pra gente. A força bruta é, entre eles, a única lei, né? Então, é através da briga mesmo que eles conseguem as coisas, tá? Carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Então, vocês conseguem imaginar? Assim, eu acredito que a descrição está trazendo muito, na época que a gente estudou na escola, né? O tempo lá da Pedra Lascada, do Paleolítico, do Neolítico. Então, assim, não tinha meio que uma concepção de família, né? Às vezes até tinha aquela necessidade de ter um companheiro, um parceiro, né? O que é isso? É o instinto, tá? Mas, ao mesmo tempo, tinha a busca incessante pelo alimento, né? Não tinham invenções, por exemplo, o próprio fogo, a faca, né? Tudo foi o quê? A partir deles, né? Então, foi evolução, sim, do mundo deles, a criação dessas invenções, né? Partindo do pressuposto que o quê? Que eles não tinham nada, certo? Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida de um ente supremo. Então, entre esses mundos aqui primitivos, vai ter um espírito ou outro que vai se destacar, né? Vai ser intuído, digamos assim, certo? Porque como ele coloca aqui, Deus não abandona ninguém, ele é justo e misericordioso. A gente viu isso na aula Deus, né?
Então, esses espíritos, eles vão sim ser amparados, eles vão ser intuídos, e aí a gente faz essa, digamos, essa retrospectiva, né, desse tempo aí em que foram criadas essas invenções, e que ajudou muito. Vocês já imaginaram a nossa vida sem a luz, sem o fogo, né, graças aos irmãos, né, às vezes nós estávamos lá também, né, nesse tempo aí, certo? Aí ele fala assim, ó, entre os degraus inferiores, os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glórias, né, que ele traz pra gente. Aí agora ele vai falar na questão dos mundos que chegaram a um grau superior, certo? Então não é o caso mais dos primitivos. As condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Então, ele coloca aqui, o corpo nada tem de materialidade terrestre. Então, ele fala assim, primeiro mundos inferiores e mundos superiores. Então, seriam aqui, tá? Espíritos celestes, divinos e até ditosos. Então, não tem a necessidade da matéria. Ele coloca também que a leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil, em vez de se arrastar penosamente pelo solo, como a gente faz ainda, né? Desliza, bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, tá? Ele coloca aqui, ó, em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz, tá? Nesses mundos venturosos, as relações jamais são perturbadas pela ambição. Por quê? Porque o bem predomina o mal, tá? Só a superioridade moral e intelectual estabelece a diferença entre as condições e dá supremacia. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, né? Que é o que a gente estava falando ali no momento da reforma íntima. E aí, se aperfeiçoando, tá? Ele traz também o mal nesses mundos, né, desses mundos aqui superiores, não existe, ele coloca. No nosso, a gente precisa do mal para sentir o bem, ele coloca. Da doença para a gente apreciar a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. Por quê? Porque o bem predomina, né? Os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas felicidades para chegarem a tais mundos. Na verdade, gente, o que vai nos fazermos, porque ele quer o quê? Que a gente chegue à semelhança divina. Para a gente chegar à semelhança divina, a gente tem que passar por todos esses mundos aqui, para chegar nesses mundos aqui, ó, celestes ou divinos. O que vai fazer? Vamos ver se vocês lembram aí, se alguém quiser dar o palpite aí, né? O que vai fazer a gente evoluir nesses mundos aqui? Lembra que a gente já passou um aqui, ó, já não estamos mais nos mundos primitivos, né? Alguém sabe o que vai ajudar a gente a progredir aí? É o nosso livre-arbítrio, né, gente? O nosso poder de escolha, o nosso poder de decisão. Então, à medida que a gente for, né, indo para o caminho do bem, a gente tende a chegar lá à semelhança divina, certo? Agora, à medida que a gente for para o caminho do mal, lembrando que a gente não regride, mas a gente estagna, tá? A gente estabiliza ali, tudo bem? E aí, então, agora vamos falar aqui do mundo de provas e expiações. Queria saber se ficou alguma dúvida aqui nos mundos primitivos. Se ficou claro, se alguém quer fazer alguma pergunta sobre os mundos primitivos, tá tudo certo, gente? Então, pra frente, né? Então, vamos lá. Mundo de provas e expiações, onde domina o mal, né? Que é aqui onde a gente vive no planeta Terra. Ele coloca aqui, ó, a superioridade da inteligência em grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo. Então, estamos no lucro, né? Evoluímos já, tá, gente? Destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador, que seriam aqui os primitivos, tá?
As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Então, nós já progredimos sim, apesar de estarmos aqui ainda, se a gente for analisar quantos mundos ainda temos para evoluir, tá? Ele traz aqui. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice da grande imperfeição moral. Então, por que que a gente ainda está aqui? Porque a gente é muito imperfeito, a gente ainda deixa os nossos vícios, sejam eles morais ou materiais, nos dominarem. É o que ele traz aqui para a gente no livro. Por isso, os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que haja um merecido ascender a um planeta mais ditoso. Lembra o que vai fazer a gente ascender? O nosso livre-arbítrio de tender para o lado do bem, né? Ele fala assim que nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para espiar. Olha que interessante. O que é espiar? É a gente passar a sentir, né, aquilo que a gente fez de mal para alguém em alguma vida passada, tá? Isso é espiar. Então ele fala assim que nem todo mundo vem para a Terra só para espiar. As raças aqui chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Então, quem encarna aqui na Terra também pode vir para ser um espírito missionário, tá? Então, pode sim ajudar, né, quem está mais, digamos aí, tendendo para o primitivo, tudo bem? Ele coloca também que os espíritos no mundo de provas e expiações já viveram em outros mundos, da onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por sua haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons, tá? Então já fomos expulsos de lá também. Aí a gente teve que ser degradado por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, olha só, né? Com a missão, tá? Missão é a palavra, de fazer esses espíritos aqui, ou esses que estão aqui no mesmo mundo que nós estamos, né? Se adiantarem, tá? Então essa é a proposta aí. Então lembra, a gente não veio só necessariamente para espiar, a gente pode ter vindo aí para ajudar, né? Aquela família que a gente veio, tudo bem? É o que ele traz aqui no livro para a gente. Espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum. Os servirem de lugar para exílio, né, para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, tudo bem? Então, gente, aqui, o que vai ajudar a gente a mudar lá para o regeneração, que é o próximo que a gente vai falar? É o que? O nosso poder de escolha, tá? O nosso poder da gente tentar nos melhorar, lembra? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço, né, que ele faz aí para atender as suas más inclinações, né? Então a gente não é perfeito, né? Infelizmente, olha onde que a gente está ainda, né? Então, à medida que a gente for se esforçando, né, à medida que a gente for tendo esse poder de escolha tendendo para o lado do bem, a gente vai sim chegar a esse planeta de regeneração. Primeiro a gente vai comentar, depois a gente vai falar sobre essas transições baseado no exemplo que a gente tem próprio já, tá? Na história aí. Bom, alguma dúvida, gente, aqui no Provas e Expiações? Tá tudo certo? Malu, Renata, querem complementar? Aí, Fernanda, indicando livros, né? Se as pessoas tiverem interesse em aprofundar no assunto, existem livros que falam aí dessa transição, que fala como aquela trilogia, né? Que tem os Exilados de Capela, tem o livro Exilados por Amor, que mostra muito bem os espíritos que foram degradados, né? Que vieram de Capela e que foram
auxiliados por espíritos benfeitores que vêm junto para auxiliar. Então, pensa assim, Deus vai mandar um espírito que não melhorou para um planeta duro, com provas terríveis. Por quê? Por vingança? Não, pela justiça, né? Para auxiliar, mas eles não vão sozinhos, eles não vão abandonados, eles vão auxiliados por espíritos amigos para ajudar eles no progresso. Então, tem vários livros aí, tem os Exilados por Capela, Exilados de Capela, Exilados por Amor, que são livros que nos dá, assim, uma ajuda imensa para a gente entender isso aqui. Exatamente. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse exemplo, né, que a Malu tá dando aí, né, dos capelinos, de cílios, tá? A gente vai falar sobre isso aí, que é o exemplo concreto, tá? Que a gente tem baseado na história desses livros. Então, gente, o Exilado de Capelas, para mim, foi um dos livros, assim, tirando o Evangelho, né? Enfim, são vários livros que ajudam, né? Mas o Exilado de Capela, ele fez a minha mente assim, né? Que era assim, fez assim, abriu bastante, né? Então, assim, é um livro que eu super recomendo, é muito interessante. Cada capítulo que você lê, você fala, gente, eu não acredito, né? Que é desse jeito, né? Então, coisas que às vezes a gente nunca nem pensou, tá lá. Então, é uma excelente indicação de leitura, tá? Exilados de Capela. Então, dando sequência aqui, Mundos de Regeneração. Ele é baseado, né, a gente já falou aqui, então, no livro ele fala assim, né, que serve de transição entre esse mundo aqui de expiação e esses mundos ditosos. Ele traz também que em tais mundos o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria, então tem a necessidade da matéria, tá, gente? A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas, de que nós somos escravos, isenta do orgulho, que impõe o silêncio ao coração, da inveja, que a tortura, do ódio, que a sufoca, né? Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside nas relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-se as suas leis. Nesses mundos ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora, ou seja, uma essência da felicidade, né? O homem lá é ainda de carne, tá? Então tem essa necessidade de matéria. Sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, então tem prova para passar ainda. Porém, sem angústia de espiar, então sem aquele sofrimento, né? Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, tá? Então, gente, olha só, o momento que a gente vive é um momento de transição. Tá? É um momento de transição, de provas e expiações para a regeneração. Qual que é a proposta? A gente vai ver isso muito no exemplo que a gente vai trazer para vocês aqui dos capelinos, de círios, tá? A proposta é assim. Aliás, eu vou primeiro mostrar lá, para depois a gente falar dessa proposta aqui, senão vocês vão ficar perdidos. Bom, próximo mundo. Alguém está com alguma dúvida no de regeneração? Podemos falar dos mundos ditosos. Na verdade, o mundo ditoso no livro ele só traz o que está aqui, onde o bem sobrepuja o mal, ou seja, ainda existe o mal, mas o bem está acima, tudo bem? E no mundo, nos mundos celestes ou divinos, ele traz aqui habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. E aí, para entender quem que faz parte desses mundos, então, agora a gente vai falar dos exemplos dos capelinos e dos círios, tudo bem? Bom, isso aqui, gente, está lá no livro, detalhadinho no livro Exilados de Capela, mas também tem aqui no livro Universo e Vida do Áureo, tudo bem? A gente também tem essa descrição aqui. Como é que funciona? Antes da gente começar, ele fala assim, ó, que existem aglomerados galácticos conhecidos com mais de 100 galáxias, a gente já falou, né? E dizer-se que só na nossa modesta galáxia existem mais de 100 bilhões de sóis.
Esses mundos incontáveis são, como disse Jesus, as muitas moradas na casa do Eterno Pai, tá? Então, esses eternos sóis, né? Esses mundos aí são essa eterna morada. Bom, então aqui a gente vai falar, né? Vai explicar para vocês como é que funciona essa questão aí dos círios, do capelino, para chegar até nós aqui, onde a gente se encontra, tá? O que que acontece, gente? Na história, ele coloca assim, existia o planeta Sirius, que ele fazia parte da constelação Grande Cão. E aí, naquele momento, Sirius, ele atingiu a posição de sistema de orbes regenerado, ou seja, Sirius, o planeta Sirius, passou de provas e expiações para mundos de regeneração, naquele momento, tá? O que mais que ele traz pra gente? Aí, muitos espíritos orgulhosos e rebeldes que lá habitavam, eles foram transferidos para a Capela. Capela era de uma outra constelação, chamada constelação do Cocheiro. Então, o que que aconteceu? Pensa assim, ó, por Sirius se tornar, digamos assim, ainda ter, né, as provas, as penas, mas não ter tanto sofrimento, o que que aconteceu? Lembra, todos fomos criados simples e ignorantes, certo? Então, teve alguns espíritos que eles não conseguiram acompanhar essa evolução por conta do livre-arbítrio deles, né? Continuaram tendendo ao caminho do mal. Então, o que que aconteceu? Eles desencarnam, né? E são convidados, digamos assim, né? A reencarnar aonde? Em Capela, tá? Capela ainda na época em que Sírio se tornou um mundo de regeneração, Capela ainda fazia parte de um planeta de provas e expiações. E aí, o que que aconteceu então? Passaram-se o tempo, né? Houve numerosas entidades de poderosa inteligência, mas de renitente coração, que não apenas perseveraram em sua rebeldia, mas lideraram, além disso, legiões de treslocados seguidores de suas incontinências. Esses espíritos que indesejáveis em Capela, quando aquele sistema alcançou o estado, o mundo de regeneração, foram banidos para a Terra. Olha só, gente, né? Então, o que que aconteceu? Lembra? Primeiro começou com Sirius passou pelo processo de prova e expiação para a regeneração. Regenerou. Quem não acompanhou foi convidado a reencarnar lá em Capela, né? Capela, ainda na época, era um mundo de provas e expiações. Passaram os tempos, os anos, os milênios, né? O que que aconteceu? Capela, os capelinos, a grande população de espíritos ali habitantes, eles passaram para o mundo de regeneração. E aqueles que não conseguiram acompanhar a evolução do planeta, desencarnaram, foram desencarnando e reencarnaram onde? Aqui, onde estamos, na Terra, tá? Então, nós aí podemos ter tido essa possibilidade de virmos dos capelinos, tá? E aonde que a gente vai encontrar isso, gente? Por quê? Lá em Capela, o que que acontecia? Eles tinham muita inteligência, então eram espíritos extremamente inteligentes, só que a evolução moral, ela não conseguiu acompanhar, porque o que a gente tem que ter? O equilíbrio, né, entre a inteligência e a evolução moral. Então, o que aconteceu? Esses que ficaram com a inteligência muito alta e a moral lá embaixo, reencarnaram na Terra. E aí a gente tem alguns exemplos, né, que ele coloca aqui no livro. Quem são esses capelinos, esses missionários que vieram para cá para nos ajudar na nossa evolução, tá? Por quê? Como a dona Malu colocou, né? No livro Exilados de Capela, ele fala muito isso. Não vem sozinho, né? A gente não reencarna sozinho, a gente tem o acompanhamento desses espíritos missionários. Então, nós não conseguimos evoluir, vamos supor que a gente estava lá em Capela, não conseguimos evoluir. Reencarnamos na Terra. Só que a gente vem sozinho? Não, a gente vem para espiar aqui na Terra. Mas a gente tem espíritos que nos ajudam, que são os espíritos missionários que a gente falou sobre essa questão que a gente não vem só para espiar. Tem alguns espíritos que são missionários. E quem são esses missionários que nos ajudaram aqui, que eram de Capela, né? Ele coloca aqui Lao Tse, Confúcio, Buda, gente, olha só. Ésquilo, Heródoto, Sócrates, Abraão, Salomão, Simão Pedro, Isaac, Daniel, João Evangelista, José, Davi e nada mais nada menos que Paulo de Tarso, tá?
Então, são alguns exemplos que eles colocam de espíritos que saíram lá de Capela, que eles já estavam no mundo de regeneração, mas eles se comprometeram, eles quiseram, por conta do livre-arbítrio deles, nos ajudarem, tá? Nós aqui que estamos espiando, tudo bem? E aí, o que ele coloca aqui? Por que eles fizeram isso? Renúncia, amor, tá? Ele coloca aqui no livro, né? Então, é o bem maior aí, né? E aí, gente, a gente tem alguns exemplos, na verdade, se a gente for parar para pensar, que foi o que me chamou muita atenção, né, e realmente fez muito total sentido para mim, foi na questão dos grandes, digamos assim, das grandes construções que a gente tem no planeta Terra. Por exemplo, as pirâmides lá no Egito. Gente, assim, eu não sei vocês, mas assim, imagina só, não existia furadeira, não existia britadeira, não existia nada do que a gente tem hoje. Como é que os espíritos daquela época conseguiram construir aquelas pirâmides com aquela magnitude que a gente vê, né, na TV, vê nos livros, enfim, nos vídeos, né, com a tecnologia que eles tinham na época, não é mesmo? Outro exemplo, para a gente não ficar só preso ali. Os incas, os maias, né? Como é que eles construíam, gente, aquelas cidades simétricas? Se vocês forem observar, não sei quem já teve curiosidade, né, de observar essas cidades aí. No México a gente tem, né, na América Central, na América do Sul a gente tem essas cidades. Então, se vocês observarem, coloca lá Machu Picchu, para vocês verem. É uma simetria, assim, uma pedra com a outra, e você fica pensando, gente, como? Com a tecnologia que eles tinham, eles quase não tinham tecnologia, né? Então, assim, a gente tem a certeza, né, que eles são espíritos aí vindo de Capela que nos ajudaram, né, nesse processo da evolução do nosso planeta Terra. Tá? Ele coloca aqui também que foi entre os hebreus, o povo escolhido para acolher no seio do Cristo, né? Que esses gloriosos missionários mais frequentemente se manifestaram. Deixa eu ir acompanhando, que eu esqueci de ir acompanhando aqui. A começar pelo maior de todos, o grande condutor dos degredados, que seria na terra o neto de Abraão, aquele que aquele Jacó, né? Então seria Jacó, que se transformaria em Israel, pai das 12 tribos que derivaram dos seus 12 filhos. Sempre atuante, sempre fiel, ele voltaria depois, ó, a reencarnação, né? Como Moisés, depois como Elias, para tornar novamente ao mundo a figura de quem? João Batista. Tá? Então é o que o livro traz pra gente, esses vários processos de reencarnação aí de Jacó, tudo bem? Aí ele dá outro exemplo. Tal como ele, Abraão, que foi mais tarde, desculpa, passei aqui, ó. Aqui, ó. É esse slide. Tal como ele, Abraão, que foi mais tarde, Salomão, depois reencarnou como Simão Pedro, Isaac, que seria Daniel, e posteriormente João Evangelista. José, o chanceler do Egito, que viria a ser Davi, e depois quem? Paulo de Tarso. E muitos outros, gente, dentre os quais quase todos aqueles que é chamado de Jesus integrariam o seu colégio apostólico. Então, olha só, quantos espíritos missionários vindo de Capela, de Sírios, enfim, né? Fora os outros mundos aí que a gente deve ter, né? Vieram para ajudar a gente a evoluir, né? Então, isso é muito bom para a gente sabe que a gente está bem amparado aqui, né? E aí, ele coloca aqui também, né? Mas o amor sublime de excelsos espíritos de Sírios não abandonou os antigos companheiros. Quem são os antigos companheiros? Capelinos, né? E foi de lá daquele orbe santificado que vieram desde os primórdios na terra para auxiliar voluntariamente, tá, gente? O Cristo. Aqueles seres extraordinários que cercaram no mundo o Messias. Quem são? Ana, Simeão, Isabel, Zacarias, José e nada mais nada menos que quem? Maria, né? A mãe do Cristo, a nossa mãe, certo? Então, gente, e aí a gente retorna então, tá? Pra gente, não sei se ficou claro, alguém ficou com dúvida na história aqui dos quem são sírios, quem são capelinos?
Não sei se ficou muita... Às vezes vocês podem achar que tá muito viagem, né? Mas é que para mim é tão claro assim, então... Mas eu não sei se ficou dúvida, pode perguntar, tá, gente? Então, onde que a gente encontra essa história? Os Exilados de Capela, tudo bem? No livro do Universo e Vida do Irmão Áureo. Também a gente encontra, certo? Quem quiser saber mais detalhes. Bom, então vimos que Sírius, né, quando passou pelo seu processo de transformação de mundos, deixa eu voltar aqui agora para vocês entenderem, né, o que a gente está passando. Aqui, ó. Quando Sírius passou do momento de provas e expiações para a regeneração, os espíritos do planeta de Sírius que não acompanharam essa evolução, que eles foram mandados para um planeta de provas e expiações, que seria Capela. Passaram-se os anos em Capela. Quando Capela se tornou de prova e expiação para a regeneração, o que aconteceu? Aqueles espíritos que não conseguiram acompanhar a evolução moral, junto com a intelectual, o que aconteceu? Vieram para a Terra, tá? E agora, o que está acontecendo com nós, habitantes do planeta Terra, que estamos nesse mundo de provas e expiações? Nós estamos passando pelo processo de transição para mundo de regeneração. Então, gente, vai acontecer igual aconteceu com os espíritos de Sírios que foram para a capela. Se a gente não conseguir evoluir a nossa moral junto com a intelectual, o que vai acontecer? A gente vai para outro mundo de provas e expiações, para quê? Para ajudar aqueles irmãos que estão lá. Lembra, a gente não regride, tá? Então a gente não vai voltar aqui, certo? A gente vai para um outro mundo de provas. E, se a gente for, a gente vai por livre-arbítrio, tá? Para a gente ajudar esses irmãos, tudo bem? Mas é o momento que a gente está vivendo, gente. E aí, é por isso que a gente tem tanto catástrofe, por isso que a gente está vivendo esse momento, né, pandêmico. Por quê? Porque está sendo dada a oportunidade para a gente melhorar. É a nossa última chance antes, né? Quem conseguir melhorar, quem conseguir evoluir lá a moral junto com o intelectual, o que vai acontecer? Vai para o mundo de regeneração. Quem não conseguir, vai para o mundo de prova e expiação ajudar aqueles irmãos daquele planeta, assim como aconteceu com Sírios, Capela e quando os capelinos vieram para cá, certo? Então, gente, ó, últimos momentos aí, né? Vamos tentar, a gente tentar se melhorar. Lembra, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz, tendente aí às suas más inclinações, certo? Gente, eu não sei se ficou tá muito viagem, assim, é porque, como eu falei, para mim tá muito claro, assim, sabe? Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar. Eu sei que num primeiro momento pode parecer bem, assim, tipo, tá viajando na maionese, né? Mas, gente, leiam Exilados de Capela, tá? Só leiam que vocês vão entender e eu espero que faça sentido para vocês, né? Tudo que tá lá, tá? E se não fizer, tá tudo certo também, não existe verdade absoluta, né? Mas eu espero que seja para solidificar isso aqui que a gente tá vendo hoje, tudo bem? A gente pode continuar? A gente tá acabando já. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então vamos para frente, tá? Fernanda, Oi? eu postei no grupo no nosso grupo do nosso curso o PDF, o link do PDF do Exilados de Capela para quem quiser ler, tá? Perfeito, Renata. Obrigada aí de compartilhar, gente. Então, olha lá, para quem, né, não sabia onde que encontrar, agora já tem opção, gente. Ele é maravilhoso. Só leiam. Só isso que eu falo para vocês, tá? E depois quem tiver dúvida, a gente conversa aqui, tá? E aqui agora a gente vai falar dessa questão, né? Deixa eu ver se é aqui mesmo. É o 15. Aqui, ó. Ele que traz pra gente, né, o evangelho e o futuro, tá?
Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora, luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a marcha gloriosa no ilimitado. Então, o que que ele fala aqui? Ele coloca aqui, ó, que o espiritismo terá tirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-se no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Todos somos dos chamados ao grande labor e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido, que é o Cristo, né? Então, ele fala muito das bem-aventuranças, né? E aí é o que justifica, né? Por que que uns sofrem mais e outros sofrem menos, né? E ele coloca: bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. E bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Tudo bem? E aí, para a gente ir finalizando, ele traz essa questão aqui do porvir. E aí ele fala assim, ó: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Só um pouquinho. Pronto. Que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda são tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo para o nosso progresso, tá? Então, por isso que quem não acompanha é convidado a reencarnar em outros mundos para ajudar, né, aquele mundo. Por quê? Porque é para não atrasar a evolução daquele planeta, certo? Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres ainda atrasadas, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido. Lembra? A gente vai desencarnar, o que desencarna, o que a gente perde é o corpo físico. Toda a bagagem que a gente está aprendendo aqui nessa encarnação, a gente vai levar para a nossa próxima encarnação, tá bom? Por quê? Porque fica gravado lá no espírito. E aí isso vai ajudar esses povos a avançarem. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração, né? Então, veio a pandemia? Veio, mas ela não dizimou todo mundo. Veio a gripe espanhola? Veio, mas não dizimou todo mundo, tá? Então, é isso que ele quer dizer. Não vai ser puff, né? Veio o raio lá, destruiu todo mundo. Não, não vai ser assim. É um processo devagar, né? A atual desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas, tá? Então, vai continuar acontecendo aí, o mundo vai continuar acontecendo, vai continuar a situação, né? Enfim, mas vai ser algo gradual, essa transição. Uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra, aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer e veja o espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem, tá? E para a gente finalizar aqui, ele fala assim, ó: nesse mundo renovado, a paz inalterável instituirá um progresso sem temores e uma civilização sem maldade. Os habitantes do planeta estarão muito longe da angelitude, né? Desse mundo aí de... Desculpa, gente, fugiu aqui o mundo... mundo celestes, tá? Desculpa. Mas serão operosos e sinceros, um tanto sofredores e endividados para com a eterna justiça, mas fraternos e dóceis à inspiração superior. Por algum tempo, muitos corações sangrarão no sacrifício de missões ásperas, na solidão e no silêncio dos sentimentos em penitência. Mas não existirá desespero, gente, viciações letais ou mendicância,
infância carente ou velhice abandonada. Olha que sonho, né? A morte fisiológica continuará enlutando, então ainda vai doer um pouquinho, né? Na amargura de separação indesejada, mas o merecimento e a intercessão poderão proporcionar periódicos reencontros das almas amantes e saudosas em fraternizações de fenomenologia sublimal. A ciência alcançará culminâncias jamais sonhadas. Lembra que Kardec falou? O dia que a ciência sobressair a religião, fique com a ciência, né? Então, aqui é mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Então, a ciência alcançará culminâncias jamais sonhadas, tá? E reinarão na Terra a ordem e a paz, tudo bem? Então, essa é a proposta aí para os outros mundos, além desses, que a gente, além desse, né, que a gente está vivendo aí, esse planeta de provas e expiações. Aqui tem outras sugestões, tá, que fala dessa questão de outros mundos, outros planetas, né, A Caminho da Luz, esse aqui, Reforma Íntima, que é a nossa agenda, né, e a Gênese, tá? Sugiro, antes da Gênese, leiam os Exilados de Capela, tá? Ele é mais fácil o entendimento, né? A Gênese, geralmente, a gente lê lá quando a gente está nos institutos, tá bom? Então, é um livro mais, assim, desafiador. Quem ficou curioso, né, para entender um pouquinho mais, sugiro realmente a leitura dos Exilados de Capela. Tudo bem? Gente, alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tá tudo certo? Eu sei que às vezes pode ter ficado. É uma aula assim, né? Quando a gente não tem ainda o conhecimento, é uma aula difícil da gente aceitar, digamos assim, né? Mas como que a gente faz para aceitar ou não aceitar, né? É a gente se informando, né? Então, por isso que eu recomendo para vocês a leitura aí de pelo menos os Exilados de Capela, para vocês entenderem um pouquinho mais do que a gente passou hoje para vocês aqui, tá bom? Bom, acho que era isso por hoje, né? É uma aula mais curtinha, mas apesar de ser bem rica em detalhes, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? As meninas? Falou aí no livro, né, que essa mudança não vai acontecer através de cataclismo, né, igual a gente vê aí, tsunamis, tantas coisas, ela está acontecendo há muito tempo, né? Ela está acontecendo essa mudança. Então, tudo que vai acontecendo, a gente vai vendo que realmente é a transição planetária. E a gente está vendo, apesar de ainda ter o mal domina, né, em muitos pontos, a gente está vendo também o despertar de coisas boas, né? A ciência, do sentimento, né? Do sentimento. Então, a gente está vendo que a gente, o que dá notícia, o que dá ibope é o mal, não é? Falar do mal. Se você vê na televisão, nas redes de comunicação, se tiver uma notícia falando do mal, ela dá ibope. Mas se você for ver bem, o bem já está muito destacado. Está muito destacado. Então, já está acontecendo essa transição. Então, e vai depender de nós, né? Muito de nós. É daqui de dentro para fora que a gente vai melhorar, para que a gente permaneça por aqui, né? Eu pretendo continuar na Terra, se for possível. É isso aí, gente. Eu reencarne aqui. Isso aí. Quero encontrar vocês. Tendemos para o bem, né? Tendemos para o bem nas nossas decisões, no nosso poder de escolha, tá bom? Bom, acho que era isso. A gente pode fazer a prece agora para a gente poder encerrar, né? Você quer fazer, Renata, a prece para a gente? Quer fazer? Mas se não, tá tudo certo, não tem problema não. A gente faz aqui. Pode ser? Pode? Então, tá bom. Pode. Elevamos nossos pensamentos ao Senhor. Senhor, agradecemos a aula de hoje e pedimos para que a nossa próxima semana seja repleta de
boas experiências, que possamos ter uma semana de paz com nossa família, em nosso ambiente de trabalho, que tenhamos novos encontros como estes, em novas reuniões, que o Senhor esteja sempre do nosso lado, que os espíritos guardiões possam nos seguir e nos orientar no nosso dia a dia. Senhor, obrigado por hoje e por todos os benefícios recebidos sempre. Senhor, agradecemos a aula de hoje e que todos fiquem em paz. Que assim seja. E vencemos os obsessores da tecnologia. Ê! Amém! Eu falei que eu não ia desistir, ó. Foram procurar outras casas para obsidiar, certo? Mas é verdade, olha, toda semana chega o dia anterior da nossa aula, eu fico doente, dor de cabeça, dor de barriga, perco o sono, ou então fico com sono demais. Aí na hora das minhas leituras, a minha visão fica estranha. É incrível. Mas aí vai chegando pertinho, começa a melhorar. Graças a Deus. É isso mesmo, gente. Eu tô com uma dor de cabeça aqui hoje o dia inteiro, mas eu falei, não. E eu sou muito teimosa para tomar remédio, né? Falei, não, eu vou conectar. Eu não quero saber. Eu vou conectar, né? Então, assim, a gente precisa mesmo dominar aí esses obsessores, né? Que ficam ali tentando nos prejudicar, né? Porque às vezes a gente acaba permitindo, de certa forma, né? E eu tô morta de cansada. É, dona Delcy, eu também. Minha cabeça aqui tá Com dor de estourando. cabeça, cansada, dor no corpo, dor nos braços, dor na perna, tô mortinha. Eita, toma um chazinho agora de maracujá, de camomila. Aí descansa um pouquinho. Amanhã a senhora vai estar nova, a senhora vai ver. Come um pouquinho, mãe. Não deve ter jantado ainda, né? Não comi ainda. Então. Eu tava fazendo faxina em casa. Nossa, tô morta. Vai jantar. Tá bom. Vamos descansar, né? Uhum. Apesar das quedas da conexão, o curso hoje foi muito valioso. Que bom, Ivane, que você gostou. A leitura da Renata foi valiosa, a explanação da Malu também, a sua também, foi muito boa. Apesar que caiu muito, mas eu também não desisti, fui até o Isso final. aí, A gente não vamos pode vencer. desistir, porque vai dando, às vezes está numa parte boa da leitura, você está falando, a Malu está falando, cai. Mas assim mesmo eu consegui reconectar. E foi Que muito válida, bom. cada vez mais a gente vai aprimorando os conhecimentos nessa doutrina maravilhosa, que eu amo de paixão. Que Creio e bom, consigo. Ivânia, que bom. Muito bom ouvir isso, viu? Muito bom mesmo. Isso. Parabéns toda a equipe de vocês aí. Obrigada, Ivânia. Oi? Muito É obrigada. isso aí, vamos. Todas nós. Exatamente. Todas aqui conectadas, né? Muito bem. É isso aí, ninguém desistiu e não podemos desistir. Vamos em frente. Isso aí, É? meninas. Muito bem. isso Pessoal, aí. vou subir a aula essa semana lá pro canal, tá? O dia que eu subir, eu aviso vocês lá no grupo. Lembra que a Renata colocou lá em PDF os exilados, para quem quiser, tiver curiosidade em conhecer um pouquinho mais a fundo, tá? E é isso, gente. Fiquem com Deus, fiquem em paz, tenham um ótimo final de semana. Aqui no Brasil é feriado segunda, Renata, então bom feriado aí para todo mundo, tá bom? Se cuidem, gente, se cuidem. Porque eu vou trabalhar. Gente, fiquem com Deus, tá? Fiquem em paz, se cuidem. Tchau. Tchau.